O ser humano se comunica usando os mais diversos tipos de linguagens. Escrever textos é uma maneira específica de produzir linguagem. O conhecimento dessa forma particular de linguagem nasce e se desenvolve a partir da familiaridade com a língua escrita, que podemos encontrar nos livros, nas revistas, nos jornais. A escola é o espaço apropriado para a aprendizagem da leitura e a discussão dos mais diversos tipos de textos. Esses textos chegam à sala de aula através dos livros didáticos e de outras publicações de apoio ao trabalho dos professores. De acordo com o conteúdo, os textos são organizados de maneiras diferentes. Os textos referenciais, por exemplo, podem descrever fenômenos naturais ou dar instruções sobre como realizar experiências científicas. Já aqui com limão, acende também. Os ácidos conduzem a eletricidade. Textos narrativos podem contar fatos ocorridos em lugares e épocas diferentes. E os dissertativos procuram dar explicações para esses fatos. Outros textos costumam descrever operações, colocar questões e indicar resultados. Cabe ao professor trazer os variados tipos de texto para a sala de aula. Para criar intimidade com a língua, os alunos precisam aprender a lidar com esta diversidade. Quando avaliamos os livros e as revistas que as crianças costumam usar em sala de aula, verificamos que é grande o volume de textos informativos usados na classe. Aprender a trabalhar com textos informativos é fundamental para a vida escolar. E o veículo portador de textos informativos mais conhecido é este aqui, o jornal. Incorporar o jornal como conteúdo para atividades de sala de aula enriquece o trabalho com a língua escrita. Podemos começar com uma pergunta simples. Para que serve um jornal? Para nos trazer informações das coisas que estão acontecendo. Quando você quer saber uma notícia que não passa na televisão nem no rádio. Traz notícias de todo mundo. O jornal tem muitos cadernos e tem muitas informações, tem sobre venda, televisão e promoções, ciências e outras coisas. Fotos, legendas, uma boa diagramação e até mesmo desenhos podem compor uma página que destaca um acontecimento marcante, como a explosão de uma bomba atômica num teste nuclear. Os jornais de hoje possuem seções ou cadernos específicos abordando diferentes temas e uma grande variedade de recursos gráficos. Tudo isso torna a leitura mais agradável e fluente para o leitor do mundo moderno, que está acostumado a receber notícias pela televisão e que não tem tempo a perder. Mas nem sempre foi assim. Os ancestrais dos nossos jornalistas são os tocadores de tambores, assim como os antigos cantores gregos e os arautos que gritavam as notícias pelas ruas da Europa medieval. Com 3.000 anos de idade, o Papiro de Tebas é considerado a primeira notícia escrita no mundo. Oferecia uma recompensa pela captura de um escravo fugido. Na Roma antiga, Caio Sallusti, um protegido de Júlio César, redigia a Crônica de Variedades. Toda semana, 300 escravos recopiavam 10.000 exemplares. Com a expansão do comércio na Idade Média, banqueiros e mercadores instauraram a prática de informar os principais acontecimentos em folhas manuscritas, que na Itália se chamavam avisi. Textos descrevendo as novidades da corte, os cataclismas naturais e também os monstros, milagres, diabos e feitiçarias eram vendidos aos gritos na Europa do fim do século XVI. Este apelo ao sensacionalismo é um estilo de fazer jornal que sobrevive até os dias atuais. É importante que as crianças saibam da existência de jornais de tipos variados que veiculam pontos de vista diferentes. Quantas versões podem existir de um mesmo fato? Em São Paulo, a situação também é grave. Existem mais de 1 milhão de trabalhadores rurais à espera de terra.
Com frequência, as crianças são expostas a cenas de algum desastre natural ou conflitos pela televisão. Mas há muitas coisas que a TV não mostra. Trazer o jornal à sala de aula pode ser o começo de uma atividade em que os alunos pesquisam os motivos que geram acontecimentos deste tipo, leem depoimentos dos envolvidos nos conflitos para ter uma dimensão humana da notícia e leem também comentários feitos por articulistas do jornal expressando suas ideias sobre o ocorrido. Qualquer criança é capaz de ler jornal. Ler o jornal não significa só ler as palavras que o jornal traz escrito de forma linear. A criança pode ver as fotos, pode ver as ilustrações, pode recortar o jornal, pode colorir. Isso são formas de leitura. Geralmente a criança começa a ler jornal através dos quadrinhos. Na verdade, a maioria das crianças urbanas começa a ler com a ajuda dos gibis. Com quem aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. Essas 5 perguntas são a raiz da informação. É como se fosse uma árvore. Vocês estão vendo o desenho que nós fizemos? Como se fosse uma árvore, a árvore da informação. O que é isso? Onde foi? Quando foi? Como? Agora, cada grupo procurar uma notícia que vai lhe chamar a atenção. Vocês vão se reunir olhando todos para o jornal e procurar uma notícia que chame a atenção. Já escolheram a notícia? Já leram a notícia? Então agora nós vamos fazer o seguinte. O grupo 1 vai ler a sua notícia. Governo planeja expropriar 500 fazendas. Após a leitura do grupo 1 sobre a desapropriação das fazendas, vamos ver como eles analisaram a notícia que leram. Você mesmo, Rafael, onde aconteceu esse fato? No norte e no centro-oeste. No norte e no centro-oeste do país, não foi? Henrique, quando aconteceu? 1º de outubro. No dia 1º de outubro. Uma das vantagens de se usar o jornal nas atividades escolares é a grande diversidade de tipos de textos que este veículo traz. Notícias, histórias em quadrinhos, entrevistas, diversões, comentários, jogos. Por que não fazer as crianças tentarem produzir um jornal elas próprias? Para se montar um jornal na escola, a criança ela tem que ter uma aproximação com o jornal antes disso. Para a criança começar a ler jornal, é bom que ela até faça jornal, que ela escreva jornal, produza jornal. Só que com o jornal você usa mais do que um código de linguagem. Ela vai ter que ler fotografia e escrever, digamos, entre aspas, fotografia. Ela tem que produzir fotos, ela tem que desenhar, ela tem que fazer o jornal no computador. Se não tiver computador, vai fazer na Xerox, vai aprender a montar códigos, vai aprender a combinar linguagens. Isso é que é fazer o jornal. Desenvolver um trabalho de leitura de jornais com os alunos pode ajudá-los a perceber a complicada trama de alguns fatos cotidianos e as diversas formas de percepção da verdade. Enquanto isso, os alunos aprendem a ler e a escrever textos informativos. Afinal, o exercício de criar um jornal reforça esse trabalho.